No jantar da família do meu marido bilionário, fui humilhada. Cancelei um acordo de $500 milhão. O império deles ruiu. Me chamo Ana Luísa Andrade, tenho 32 anos e sou executiva financeira. Quando me casei com Ricardo Ferraz, herdeiro do Grupo Ferraz, um conglomerado bilionário do setor industrial, achei que, com o tempo, conquistaria o respeito da família dele. Aquele jantar na mansão da família, nos Jardins, em São Paulo, deveria ter sido minha chance. Mas ao invés disso, Dona Lúcia, sua mãe, me olhou da cabeça aos pés e soltou, em alto e bom som. Quem deixou a empregada sentar à mesa? Fiquei imóvel. Meu diploma da FGV, meu MBA em Harvard e minha posição de vice-presidente na Bento Lima Capital se tornaram invisíveis diante daquela elite acostumada a desprezar quem não pertence ao seu círculo. O que ninguém sabia naquela mesa era que eu era a responsável direta pela fusão de R$2,5 bilhões entre o Grupo Ferraz e uma multinacional asiática. Um acordo vital para salvar a empresa deles da falência. Mas antes de contar como destruí o império deles sem levantar a voz, deixa eu voltar um pouco. Nasci na zona oeste de São Paulo, filha de um professor de matemática do estado e de uma mãe que trabalhava como contadora autônoma, fazendo imposto de renda para conhecidos no bairro. Aprendi desde cedo o valor do dinheiro e o peso da escassez. Estudei em escola pública, me destaquei, e com muito esforço consegui bolsa integral na Fundação Getúlio Vargas. Trabalhei durante a graduação como estagiária num banco médio, onde fui notada pelo meu desempenho. Com muito esforço e alguns empréstimos estudantis, conquistei uma vaga em Harvard. Lá, desenvolvi minha especialização em estratégias de fusões e aquisições. Me formei com louvor, fui convidada para trabalhar em Nova York, mas decidi voltar ao Brasil. Apostei no mercado nacional. E deu certo. Em menos de 6 anos, me tornei vice-presidente na Bento Lima, uma das maiores gestoras financeiras do país. Foi durante um congresso de negócios em Brasília que conheci Ricardo. Eu apresentava uma análise sobre reestruturação de conglomerados industriais no Sudeste Asiático. Ele assistiu toda a palestra e veio falar comigo depois. Ao contrário de outros herdeiros com quem já havia cruzado, ele parecia verdadeiramente interessado no conteúdo. Sua análise sobre integração vertical na indústria de componentes foi a melhor que ouvi em muito tempo, disse com um olhar que transparecia admiração genuína. Nos conectamos rapidamente. Café virou jantar, e logo depois, namoro. Descobri que ele gostava de Clarice Lispector, filmes antigos e longas discussões sobre macroeconomia. Em pouco tempo, me levou para conhecer sua família. Foi aí que as coisas começaram a desandar. A família Ferraz mora em uma mansão histórica nos Jardins, um sobrado de 3 andares com colunas brancas e lustres de cristal. Desde o primeiro encontro, Dona Lúcia me olhou com reserva. Com um sorriso falso, perguntou sobre meus antepassados, como se estivesse buscando alguma nobreza escondida. Andrade. Não me lembro desse sobrenome em nenhuma coluna social. Tentei explicar que meus avós eram professores, imigrantes portugueses de origem simples. Ela apenas respondeu. Ah, que singelo. A filha mais velha, Isadora, me examinou como se fosse uma vitrine. Eu usava um vestido azul marinho, discreto, elegante, mas sem etiqueta de grife. Onde você encontrou esse vestido? Tem um charme acessível, disse com um sorriso torto. Depois daquele primeiro jantar, ficou claro. A família Ferraz jamais me aceitaria como uma igual. Dona Lúcia fazia questão de me lembrar que, para ela, minha origem era um erro de sistema. Isadora, com seus comentários venenosos, tratava minhas conquistas como exceções curiosas. E o patriarca, seu Walter Ferraz, o CEO do grupo, se esforçava para transformar meus títulos e prêmios em sinal de cota ou benevolência. Harvard tem aberto bastante as portas, né? Disse uma vez com um tom que fingia interesse, mas escondia desprezo. Durante todo o noivado e o início do casamento, Ricardo insistia. Eles vão entender quem você é, só precisam de tempo. Acreditei, por amor, mas também por estratégia. Se eu conseguisse conquistar a confiança deles, poderia ter um papel ativo na reestruturação do Grupo Ferraz, que, aliás, enfrentava queda vertiginosa nas operações europeias e precisava desesperadamente de um novo rumo. Enquanto isso, minha carreira seguia firme.
6 meses antes do tal jantar fatídico, fui designada como líder da negociação da fusão entre o Grupo Ferraz e a multinacional asiática Kuroda Tech, especializada em componentes de alta tecnologia. O valor da operação? 2,5 bilhões de reais. O que ninguém na família de Ricardo sabia, nem mesmo ele, era que eu detinha a assinatura final da aprovação. Meu nome constava como responsável técnica pela operação, com plenos poderes concedidos pela Bento Lima Capital. A família Ferraz via essa fusão como a salvação. O Grupo Kuroda trazia inovação, acesso a mercados asiáticos e injeção de capital fresco. E eu, como sempre, fazia minha parte discretamente. Foi então que recebemos o convite para o Jantar Anual Ferraz, uma espécie de baile de gala corporativo. O evento, realizado na mansão da família, reunia empresários, políticos, diretores de bancos, fundos de investimento e jornalistas. Vai ser a chance perfeita para eles verem o quanto você entende do nosso setor, disse Ricardo animado. Eu preparei cada detalhe. Escolhi um vestido assinado por uma estilista brasileira independente, de corte clássico. Marquei horário com um cabeleireiro que atende CEOs e senadoras. Estudei todos os relatórios atualizados da empresa, antecipei perguntas, alinhei com meu time jurídico cada ponto técnico da fusão. Na entrada da mansão, fui recebida com um beijo frio de Dona Lúcia. Seu olhar varreu meu vestido como quem avalia um item de outlet. Você realmente se superou hoje, ela comentou com veneno sutil. Poucas pessoas conseguem transformar simplicidade em algo tão curioso. Durante o coquetel, fui apresentada a todos os grandes nomes da noite. Conselheiros, diretores, banqueiros. Mas o que realmente me chamou a atenção foi a presença de Takeshi Yamato, braço direito do presidente da Kuroda Tech. Ele me reconheceu de uma conferência em Tóquio e com um sorriso genuíno comentou: a análise que sua equipe fez sobre o mercado brasileiro foi a mais precisa que já vi. Antes que eu pudesse continuar a conversa, Isadora apareceu como um furacão de perfume importado e interrompeu. Takeshi, deixa eu te apresentar a Tatiana, uma amiga que fala japonês fluentemente. Talvez ela te ajude mais do que análises. A noite seguiu com esse mesmo padrão. Meus comentários técnicos ignorados, minhas credenciais diminuídas, minha presença rebaixada. Até que durante o jantar, enquanto discutíamos as projeções financeiras da fusão, tentei contribuir com um dado sobre isenção fiscal para joint ventures internacionais. Seu Walter me cortou com desdém. Ana, faz um favor? Pede pro garçom mais vinho aqui pra mesa, querida. E aí veio o golpe final. Isadora rindo soltou alto. Gente, sério, quem deixou a copeira sentar com a gente? A mesa inteira silenciou. Eu respirei fundo. Mantenho a compostura. Ricardo, como sempre, não disse nada. Mas naquele instante, entendi algo com clareza cirúrgica. A vingança não viria com gritos, mas com caneta. Depois da humilhação pública naquele jantar, eu não chorei. Eu não gritei. Eu apenas me levantei com calma. Coloquei o guardanapo sobre a mesa e fui até o lavabo com passos firmes e postura ereta, mesmo com o sangue fervendo por dentro. Na volta, ouvi as vozes de Isadora e Dona Lúcia vindo de um corredor lateral. Você viu a cara dela? Dizia Isadora com a voz levemente arrastada pelo champanhe. Foi impagável. Ricardo ainda vai cansar dessa fase dele, respondeu Dona Lúcia, rindo com desprezo. Assim que o acordo estiver assinado, a gente resolve esse equívoco de casamento. Foi quando vi o reflexo de Ricardo no espelho dourado no fim do corredor. Ele estava ali. Tinha ouvido tudo. E o que fez? Deu meia volta e sumiu escada acima. Nem tentou defendê-la. Naquela noite, voltamos para nosso apartamento na Vila Nova Conceição, em completo silêncio. Dentro do carro, só se ouvia o barulho da chuva no para-brisa. Depois de uns 20 minutos de silêncio, ele finalmente disse: elas não queriam te ofender. É só o jeito delas, de testar as pessoas. Olhei para ele incrédula. O testar? Você chama a humilhação pública de teste? Elas acham que muita gente só se aproxima da gente por interesse. Estão só se protegendo. Então quer dizer que sua mãe me jogou vinho no vestido e sua irmã me chamou de copeira para se proteger? Ele suspirou, como se eu fosse uma criança mimada fazendo tempestade em copo d'água. Chegando em casa, ele ainda tentou justificar. Pedi para elas pegarem leve com você. Disse que você estava insegura com o jantar.
que era um ambiente de pressão. Aquelas palavras me atravessaram como punhais. Ele havia me pintado como frágil, como alguém fora do seu mundo. Não era ingenuidade. Era estratégia. Me enfraquecer perante eles. Na madrugada, enquanto ele dormia, fui até o escritório. Liguei o notebook, acessei os documentos confidenciais do Grupo Ferraz, aos quais eu tinha acesso como VP da Bento em Lima, e revisei tudo. A empresa estava muito pior do que aparentava. Os prejuízos na Europa estavam maquiados. Sem a fusão com a Kuroda Tech, eles teriam que começar a vender ativos dentro de 6 meses. A liquidez estava no limite. Mais grave ainda foi o que encontrei num anexo de e-mail entre Walter Ferraz e um sócio da gestora. Um organograma pós-fusão, onde meu nome simplesmente não aparecia. A posição de consultora externa foi proposta como opção temporária. Pior, encontrei um e-mail trocado entre Walter e Ricardo, no qual discutiam a transferência de ações para Isadora antes de qualquer mudança conjugal futura. Ricardo respondeu: "Melhor falarmos pessoalmente, sem deixar por escrito." Meu estômago virou. Eles estavam arquitetando a minha retirada da empresa e, talvez, até do casamento. Eu não era uma esposa. Era um ativo temporário. Mas o erro deles foi não saberem com quem estavam lidando. Na manhã seguinte, liguei para a diretoria jurídica da Bento em Lima. "Tenho autoridade plena sobre a fusão, certo?" "Total, Ana. Está no seu contrato. Você é a signatária principal. Algum problema?" "Ainda não. Mas vou precisar do respaldo por escrito, formal." Em seguida, agendei um café com Takeshi Yamato, da Kuroda Tech. Nos encontramos em um restaurante discreto nos arredores da Berrine. "Senhor Yamato, posso lhe apresentar algumas alternativas mais vantajosas que a proposta do Grupo Ferraz?" Ele arqueou as sobrancelhas. Agora fiquei curioso. Na manhã seguinte, levei ao senhor Yamato um novo plano de parceria. Em vez de fusão com o Grupo Ferraz, apresentei 2 outros grupos industriais brasileiros com balanço sólido, visão moderna e, principalmente, ética corporativa verdadeira. O olhar dele se acendeu. "Isso é mais eficiente e muito mais seguro. Também menos problemático no quesito reputação", completei. Na mesma tarde, levei o dossiê ao meu CEO na Bento em Lima, com provas das manipulações contábeis da Ferraz, da tentativa de me apagar da estrutura pós-fusão e dos riscos jurídicos. Ele me ouviu em silêncio. "Faça o que for necessário, Ana. A operação é sua. E seu trabalho, impecável." O jantar da humilhação tinha sido numa sexta. Na segunda, o conselho da Ferraz se reuniu para formalizar o acordo. A sala, envidraçada no topo de um prédio da Faria Lima, abrigava os Ferraz, seus advogados e executivos da Kuroda. Tudo estava montado para o anúncio de um novo capítulo histórico. Foi então que pedi a palavra. Antes das assinaturas, gostaria de esclarecer algo. A estrutura dessa fusão foi desenhada por mim, como vice-presidente da Bento em Lima, e só pode ser executada com minha aprovação formal. E diante dos fatos recentes, essa aprovação está sendo retirada. A sala ficou em choque. "Isso é inaceitável!" gritou Walter Ferraz. "Você está sabotando a empresa da sua própria família!" "Não é minha família", respondi, olhando para Ricardo. "E isso não é sabotagem, é integridade. Vocês esconderam dados, tentaram me silenciar e estavam prontos para me descartar assim que eu cumprisse meu papel útil." Apresentei então com frieza o novo plano. Uma joint venture entre Kuroda Tech e um grupo rival, já em negociação. Takeshi Yamato confirmou. "A proposta alternativa já está em análise avançada. Os termos são superiores." Ricardo, pálido, não disse uma palavra. Estava vendo o castelo de cartas desmoronar diante dos próprios olhos. Naquela mesma noite, as ações do Grupo Ferraz despencaram. A notícia vazou rápido. Fusão bilionária cancelada por executiva após escândalo interno. Os jornalistas adoraram. Walter foi forçado a renunciar. Isadora sumiu dos eventos sociais. Dona Lúcia perdeu o posto em conselhos de instituições beneficentes. E Ricardo? Me ligou 14 vezes. Só atendi na última. "Ana, o que aconteceu com a gente? Aconteceu que você não me protegeu. Nem como mulher, nem como profissional. A gente pode consertar. Não há nada a consertar. E eu não sou mais sua peça de xadrez." Desliguei. 2 meses depois, me mudei para um apartamento menor.
mas só meu. Reformei com minhas cores, minhas escolhas, minha liberdade. Contratei a melhor advogada de São Paulo, que cuidou de tudo. Não quis dinheiro deles, só respeito e distância. Kuroda Tech fechou o acordo com outro grupo, com minha equipe à frente. Fui promovida a diretora executiva da Bento em Lima. Recebi convites para palestrar, dar entrevistas, contar minha história. Mas o melhor momento foi quando, em uma mentoria com jovens líderes, uma garota tímida me disse: "Eu achei que tinha que engolir tudo calada para crescer. Mas sua história me mostrou que a gente pode dizer não e ainda vencer." Sorri. E entendi que minha história não era só sobre vingança. Era sobre reconstrução. Sobre não aceitar menos do que merecemos. A família Ferraz tentou me colocar no meu lugar. E conseguiram. Meu lugar hoje é no topo. E o melhor, conquistei sozinha. E você? Já teve que escolher entre manter a paz ou preservar sua dignidade? Já foi subestimada e precisou mostrar seu valor em silêncio? Compartilha comigo nos comentários.